Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar mais um pouquinho sobre prevenção de eventos hemorrágicos. Então, depois da gente passar pelo primeiro vídeo falando sobre o preparo pré-operatório do paciente, aquele paciente que vai ser otimizado, se ele tem uma comorbidade importante, essa comorbidade que seja otimizada, se surge uma anemia de alguma forma no pré-operatório, que ela seja corrigida e otimizada a sua parte hematológica também, e assim sucessivamente. Agora vamos falar propriamente do intraoperatório, o que se pode fazer para reduzir sangramento em cirurgias que têm potencial de sangramento maior, principalmente naqueles pacientes que são portadores de comorbidades que reduzem a sua reserva fisiológica e a sua tolerância ao surgimento de anemia. Então, tornar esse paciente mais capaz, com uma tolerância um pouco maior, e também evitar que haja sangramentos excessivos através de várias estratégias que podem ser divididas em estratégias organizacional, cirúrgica, anestésica e estratégica hemostática. Então, os cuidados a esse paciente são direcionados a partir do conhecimento desse paciente, da sua história, utilização de drogas, se esse paciente está bem preparado a partir de uma avaliação e manuseio pré-operatório adequado, ele vai ser então estratificado para uma conduta mais ou menos liberal, no sentido de permitir um alvo terapêutico de gatilho transfusional maior ou menor, e assim sucessivamente. Mas, em relação à parte cirúrgica, sempre tentar manter esse paciente é, é, submetido a cirurgia cirurgia menos invasiva. Então, as cirurgias minimamente invasivas são as mais propícias para esse tipo de paciente, para cirurgia que tem propensão a grande sangramento. A utilização de substâncias que diminuam a capacidade, a possibilidade hemorrágica desse paciente, como os antifibrinolíticos, que vão reduzir a transformação do plasminogênio em plasmina e assim reduzir a fibrinólise, permitindo que os coágulos, que a hemostasia seja mais eficaz. Em pacientes que tenham a perspectiva de grande sangramento no pós-operatório ou no intraoperatório, a utilização de cell savers, que é uma técnica de recuperação de sangue, tanto no intra quanto no pós-operatório, através de aspiração daquele sangue e filtragem do sangue, preparo para reutilização no paciente, tanto no intraoperatório quanto recuperação de sangue de drenos, por exemplo, desde que não sejam de regiões contaminadas, são muito bem aceitas nesses pacientes com tolerância menor, pacientes com perspectiva de grande sangramento. O cell save já tem uma contraindicação, então, em pacientes com infecção no sítio de coleta daquele sangue, e uma contraindicação controversa relativa em pacientes com doença oncológica, que pode então ter essa célula metastática aspirada e reintroduzida no paciente, embora muitas vezes o paciente com perda excessiva de sangue tem um benefício maior na sua reutilização de sangue do que na manutenção de uma anemia grave por um tempo maior. Questão ainda bastante controversa, mas a tendência parece ser a liberalidade maior com o passar do tempo. Então, técnica cirúrgica menos invasiva, uso de antifibrinolítico, evitar sangramento através do uso do eletrocautério, ou com opções mais adequadas ainda, o uso de bisturi harmônico ou a base de argônio, que são aparelhos de uma eficiência melhor. Então, a utilização eventual de agentes tópicos para hemostasia, como a cola de fibrina, por exemplo, e, eventualmente, a utilização de toniquetes naquelas situações onde há lesão vascular muito severa.
O tourniquet no uso em cirurgia eletiva, como em cirurgias ortopédicas, é questionável em relação à sua utilidade como artifício para reduzir a perda sanguínea. Ele realmente melhora o campo cirúrgico, tem essa indicação e é utilizado na maioria das vezes com essa finalidade, mas é questionável se ele vai reduzir o sangramento ou não, uma vez que após a retirada do torniquete, uma recirculação de produtos de metabolismo com pH diminuído, com radicais de oxigênio livre, vão acabar aumentando ou dificultando mais a hemostasia desse paciente. Então, o torniquete ele acaba não sendo ruim, mas também não é bom nessa questão de diminuir o sangramento. Em relação à atividade do anestesiologista, quando possível, a utilização de técnicas neuroaxiais na redução, na tentativa de se reduzir o sangramento do paciente. A hipotensão permissiva também útil, mantendo a pressão um pouquinho mais baixa ali para ver se não aumenta o sangramento no sítio operatório. E o cuidado com a manutenção de uma normotermia para que não haja diminuição da capacidade plaquetária e dos fatores de coagulação. A ventilação adequada nesse paciente, principalmente se ele está sangrando, para manter uma boa oferta de oxigênio, manter um CO2 em níveis normais, já que a hipercarbia gera vasodilatação, acaba aumentando o sangramento, e em regiões onde possa aumentar o sangramento com o aumento da pressão intratorácica, tentar evitar níveis muito elevados de PIP, que pode aumentar a pressão venosa. Em relação ao posicionamento do paciente, é de extrema importância. O paciente que vai ser submetido à cirurgia e que o sítio operatório está em nível vertical superior ao nível do coração, acaba diminuindo o sangramento por diminuição da pressão venosa, já que facilita o fluxo de retorno venoso a partir daquela região. Pacientes, por exemplo, que vão ser submetidos à cirurgia de coluna lombar, também diminuir a pressão intraabdominal através de um posicionamento adequado, faz com que haja diminuição do refluxo venoso para o plexo venoso peridural e assim melhora o campo cirúrgico e diminui o sangramento, diminui a perda de sangue também. A utilização de substâncias hemostáticas que são utilizadas em situações especiais, como a desmotricina, que é utilizada na melhora de pacientes com diminuição da atividade plaquetária por uso de antiplaquetários ou por diminuição de fator de von Willebrand ou diminuição do fator 8. A desmopricina tem essa capacidade de ajudar em algumas dessas situações. Em pacientes que vêm utilizando anticoagulante no pré-operatório, se há alguma suspeita de aumento de sangramento por causa de atividade residual desses anticoagulantes, então a utilização de procoagulante específico para aquela situação. Quando o sangramento é muito volumoso ou quando a sua contenção está muito difícil, então a utilização de exames, coagulograma, contagem de plaquetas, etc., são exames que são muito úteis, porém de resultado muito demorado, se não há outra forma de se avaliar o paciente, então é o recurso que se tem e é o que se lança a mão. Mas onde há a possibilidade do uso do teste viscoelástico, da hemostasia, são exames bastante rápidos e que direcionam, apontam exatamente para o momento do processo de coagulação que pode estar necessitando de reposição e direciona de maneira muito mais eficaz esse tratamento. Então, essas condutas gerais são bastante interessantes na manutenção de um paciente com um sangramento mais controlado e tentando preservar para diminuir a necessidade até de transfusão, porque se a anemia é deletéria, e em alguns pacientes mais ainda, a transfusão também não é isenta de riscos.
Continuando aqui, então, condutas que visam a redução do sangramento intraoperatório, evitar, além da hipotermia mencionada anteriormente, evitar também a acidose, que juntamente com a hipotermia leva à alteração da coagulação e, em situações em que o sangramento já se faz muito volumoso, essa associação de acidose com hipotermia mais coagulopatia de consumo por aumento da necessidade de reposição de qualquer que seja o líquido que esteja usando, vai levar à tríade letal, que pode ser bastante difícil de recuperar o paciente. Evitar a hemodiluição excessiva. Então, foi comentado no diapositivo anterior que a hemodiluição, principalmente a hemodiluição normovolêmica, é bem-vinda no preparo de alguns pacientes, mas tanto no pré quanto no intraoperatório, principalmente os pacientes já está em necessidade de reposição, há que se ter um cuidado muito grande para não produzir uma hemodiluição excessiva que pode provocar a coagulopatia dilucional, né? Então, pode aumentar o sangramento ainda mais. A utilização da recuperação de célula, como foi mencionado aqui nesse diapositivo, a figura representando o reaproveitamento, né, utilizando células savers, que aspira o sangue do paciente ou do sítio cirúrgico ou no pós-operatório de drenos, e esse sangue recuperado ele passa por uma situação de filtragem, ele recebe uma solução de anticoagulante para ser reposto, então, reinfundido no paciente com a solução fisiológica misturada com anticoagulante. A utilização da desmopressina em qualquer hemorragia muito volumosa, mas principalmente se essa hemorragia é causada por diminuição de quantidade ou diminuição funcional de plaquetas, diminuição de fator 8 ou diminuição do fator de von Willebrand, que pode ser principalmente de causa hereditária. Na dose de 0,3 micrograma por quilo subcutâneo ou intravenoso. A utilização do fator 7, bastante discutida com o tempo. No passado ela foi indicada em várias situações, mas ela pode levar a fenômeno tromboembólico, então ela deve ser feita com bastante parcimônia, é uma conduta ainda sob suspeita. O uso de antifibrinolíticos, alguns países, principalmente Inglaterra, a utilização do antifibrinolítico é praticamente mandatória em toda cirurgia que tem perspectiva de sangramento superior a 500 ml. São várias as doses recomendadas, mas em geral a dose de 10 a 15 mg por quilo de peso ou a dose de 1 grama para ser administrado ali em 15, 20 minutos, e em pacientes que permanecem sangrando, a manutenção de 1 grama durante 8 horas em infusão contínua. O antifibrinolítico já demonstrou diminuição de sangramento importante em vários tipos de cirurgias cardíacas, ortopédicas e outras, e então ela em pacientes de trauma, mandatória a utilização em pacientes que têm sangramento potencial ou ativo. A utilização dos fatores procoagulantes de acordo com cada caso, como vai ser visto posteriormente. Esse diapositivo traz para nós uma demonstração esquemática de como funciona o antifibrinolítico. Então, em uma situação normal, onde há a formação de um coágulo, seja por um trauma, uma lesão de endotélio qualquer, ocorre a adesão e agregação plaquetária, ao mesmo tempo que há uma ativação da cascata de coagulação. Essa cascata de coagulação tem o objetivo de produzir fibrina através da ativação do fibrinogênio pela trombina, e aí essa fibrina vai se juntar em polímeros, depositando-se sobre os agregados plaquetários, para dar estabilidade àquele coágulo e dar tempo de uma hemostasia adequada. Depois de um tempo, há uma ativação do plasminogênio pelo fator ativador tecidual do plasminogênio,
que transforma esse plasminogênio em plasmina e essa plasmina se liga às moléculas da fibrina para degradar a molécula de fibrina, produzindo os fatores de degradação do produto de degradação da fibrina. Porém, no sítio de ligação do plasminogênio, após a transformação em plasmina pelo fator ativador, no sítio de ligação com a fibrina, o antifibrinolítico se liga ali e impede que esse composto entre plasminogênio e fator ativador do plasminogênio impede que esse composto se ligue à fibrina. E aí não há degradação da fibrina e o coágulo se mantém ali por mais tempo. Então, essa é a função do antifibrinolítico para manter uma estabilidade mais prolongada e evitar, então, que o sangramento se perpetue. Obviamente, em algumas situações, há contraindicação à utilização do antifibrinolítico, por exemplo, o ácido tranexâmico deve ser evitado em cirurgias urológicas onde há manipulação de vias excretoras, ureteres, etc., uma vez que pode provocar a formação de obstáculos à saída da urina produzida através desses ductos obstruídos pelo coágulo. Então, existem algumas contraindicações, mas, em geral, o antifibrinolítico tem um índice de complicação muito pequeno e a sua relação entre risco e benefício é bastante favorável nas situações indicadas adequadamente, como as mencionadas anteriormente. Esse diapositivo traz essa tabela apenas para reforçar o que foi dito em relação às várias especialidades onde o ácido tranexâmico pode ser utilizado e, infelizmente, há uma variedade grande de doses utilizadas e o que torna difícil a avaliação em ensaios clínicos e em revisões sistemáticas devido à heterogeneidade que isso gera, mas ela é utilizada com grande benefício em cirurgia cardíaca, cirurgia obstétrica, onde há sangramento expressivo ou propensão ou perspectiva de sangramento importante, cirurgias pediátricas maiores, neurocirurgia, cirurgias ortopédicas. Além do ácido tranexâmico, outras drogas podem ser utilizadas como antifibrinolíticos. O ácido epsilaminocaproico, que também é utilizado no Brasil, tem um perfil um pouco desfavorável devido a várias possibilidades de efeitos colaterais, desde efeitos colaterais relacionados à parte cardiovascular, que pode provocar bradicardia, hipotensão, parte respiratória, pode causar broncoespasmo, parte gastrointestinal, com náuseas e vômitos, e até a granulocitose pode ser uma complicação da utilização do ácido epsilaminocaproico, além de ter um preço bastante mais elevado. Na comparação entre eles dois e a protinina, que é uma outra substância utilizada com esse objetivo, o que se observou foi, em vários trabalhos já realizados, é que os três são superiores a não utilizar nada em pacientes com sangramento. Os três levaram a uma redução de sangramento importante, tanto utilizados como prevenção, quanto em pacientes que já apresentam sangramento. Porém, na comparação entre os três, o ácido tranexâmico e o ácido epsilaminocaproico produziram resultados melhores em termos de desfechos, uma vez que pacientes que utilizaram a protinina tiveram maior índice de mortalidade. O ácido tranexâmico, como foi dito, tem um perfil de segurança melhor, é mais barato, uma facilidade de utilização. A protinina foi praticamente tirada do mercado no mundo inteiro. O ácido epsilaminocaproico foi utilizado em pacientes com sangramento por fibrinólise,
é utilizado na dose de 4 a 5 gramas de administração intravenosa, mais 1 grama por hora por até 8 horas. E, como foi dito, o ácido tranexâmico pode ser utilizado na dose de 1 grama, administrado em cerca de 15, 20 minutos, mais 1 grama em infusão por 8 horas e observando o resultado dessa administração. No preparo dos pacientes que vêm em utilização de antiplaquetários ou anticoagulantes, essas substâncias vão ser manuseadas de acordo com critérios que contemplam a avaliação do risco de sangramento e o risco tromboembólico. Cirurgias com risco de sangramento muito importante ou que qualquer sangramento possa trazer um dano muito importante, como nas cirurgias intracranianas, cirurgia de coluna, cirurgia de ressecção transuretral de próstata, essas drogas devem ser suspensas pelo grande risco na comparação entre manter e retirar, o risco de manter a medicação é extremamente elevado. Mas existem vários scores de avaliação de risco, tanto para risco hemorrágico quanto para risco tromboembólico. E aqui trazemos duas tabelas que são deferidas por Dalketz nessa publicação de 2022 da CHEST, uma revista americana da Sociedade de Cirurgia de Tórax. Então, cirurgias muito relacionadas a sangramento maior, como nefrectomia, cirurgia cardíaca, etc., devem ter a maioria dessas substâncias suspensas, a exceção, em geral, é o ácido acetilsalicílico, que se mantém em praticamente todas as cirurgias, com exceção das cirurgias mencionadas anteriormente, cirurgias neurológicas, cirurgia de ressecção transuretral de próstata, e nas situações de manutenção, então, essa droga deve ser apenas o ácido acetilsalicílico nessas cirurgias de grande risco de sangramento. Em cirurgia com risco de sangramento maior, mas que não envolvam essas específicas mencionadas, é feita a avaliação entre risco de sangramento e risco tromboembólico, e o risco tromboembólico vai ser avaliado segundo vários critérios que são apresentados aqui nessa tabela à direita e acima da minha imagem. Então, são pacientes considerados de maior risco, entre eles, os pacientes que já apresentaram algum acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, pacientes que têm um Chagas-Vasque muito elevado e assim sucessivamente. Então, vai ser feito o controle desse paciente e esses pacientes que apresentam esse risco aumentado vão ter a manutenção do ácido acetilsalicílico. Pacientes que vêm em uso do antitrombótico por profilaxia primária, hoje em dia parece que a maioria dos autores já concorda que não há indicação de utilização de prevenção primária de fenômeno tromboembólico. Aqueles que vêm em prevenção secundária, então, vão ter o seu ácido acetilsalicílico mantido e as outras drogas vão ser suspensas de acordo com o critério estabelecido por risco de sangramento. Paciente que vai fazer uma cirurgia superficial de pele, cirurgia menor, cirurgia oftalmológica, a instalação ou manuseio de gerador de marca-passo, então cirurgias que não têm potencial de sangramento. E se sangrar a hemostasia é fácil, não precisa suspender o seu anticoagulante ou o seu antiplaquetário, a não ser que haja uma associação de cirurgias de maior risco de sangramento. Nessa publicação no JAMA de 2019, Zeng mostrou que, no estudo de revisão sistemática com meta-análise, mostrou que realmente há uma diminuição do risco tromboembólico na utilização do ácido acetilsalicílico na prevenção primária, porém há um aumento importante do risco de sangramento. Então, em pacientes que vai utilizar
o ácido acetil salicílico vai ser submetido a uma cirurgia, isso tem que ser levado em consideração. Então, nessa revisão sistemática com meta-análise envolvendo 1.000 participantes, a conclusão fisicamente é essa. Como a aspirina em prevenção primária realmente diminui a incidência de fenômeno tromboembólico, mas também aumenta o risco de sangramento, existe a necessidade do compartilhamento da tomada de decisão entre as equipes anestésica cirúrgica, cardiológica e o próprio paciente. Assim terminamos mais um vídeo sobre prevenção de eventos hemorrágicos. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia.